Rolando de hoje está diferente. Com o apoio da equipe de reportagem da FURB TV e também dos alunos do curso de jornalismo da universidade, a gente vai falar com você sobre mobilidade urbana. O tema também foi assunto do programa Fala Jovem, realizado aqui na FURB pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Bora lá que já está rolando! Em Santa Catarina, segundo o Detran, cerca de 650 veículos são emplacados por dia. Mais de 240 mil veículos foram emplacados somente em 2014. Com tantos carros nas ruas, fica cada vez mais difícil dar prioridade ao pedestre. Melhorar o deslocamento de cargas e pessoas na cidade é o objetivo da Política Nacional de Mobilidade Urbana, sancionada em janeiro de 2012. Agora chegou a hora dos municípios discutirem suas questões urbanas e de uso dos espaços públicos para se adequarem à lei, antes que a situação fique ainda mais complicada. Se locomover em Blumenau é um desafio constante. Seja de carro, de ônibus, a pé ou de bicicleta, o trânsito caótico, a falta de infraestrutura, o desconforto e a insegurança se tornam atrativos nada convidativos à população. E uma coisa é certa, independente do meio utilizado, a opinião entre os diferentes usuários é a mesma. Você passa numa rua, a calçada está toda arrebentada, toda quebrada, é automóvel, carro em cima de calçada, a mobilidade aqui está zero. É bem simples a avaliação, o trânsito é péssimo. A gente sai nos horários de pico e leva 2 a 3 horas para chegar em casa. É horrível, a gente evita ao máximo vir ao centro. Eu acho que, na minha opinião, tinha que melhorar mais horário, depende dos bairros, foi mudado os horários. Para ir de um lugar a outro, muitos optam pela bicicleta, uma forma sustentável e bem mais barata de se locomover. Só que estes benefícios esbarram nos problemas urbanos. Com cerca de 76 quilômetros de ciclovias, ciclofaixas e passeios compartilhados, a cidade ainda não atende às necessidades básicas dos ciclistas. A gente tem uma grande demanda reprimida em Blumenau de pessoas que gostariam de estar pedalando, mas por falta de infraestrutura e segurança, optam por estar no carro por questão de segurança mesmo, né? Uma das grandes dificuldades é a fragmentação do sistema cicloviário de Blumenau, né? Então, por exemplo, nós temos aqui a rua Almirante Barroso, você vem pedalando, chega ali no final dela, daí você não tem mais continuidade de uma via ciclável, né? Então, essa é uma das dificuldades. E qual seria a solução? Como pensar em uma cidade mais humanizada, voltada para as pessoas? Em abril deste ano, Blumenau apresentou o que pode ser uma solução. O Plano de Mobilidade Urbana, que pretende ser um instrumento base com as principais diretrizes da mobilidade na cidade. Estamos fazendo diretrizes importantes, não só diretrizes, mas também ações voltadas à qualificação de passeios, de acessibilidade, com convite à caminhabilidade na cidade de Blumenau. Também na ampliação do sistema cicloviário, das calçadas, enfim, programas e projetos, inclusive integrados, né, para que a gente possa qualificar a questão dos passeios, ampliar a malha cicloviária e a melhora também do transporte coletivo na cidade de Blumenau. O Plano de Mobilidade Urbana é uma determinação da Lei Federal 12.587 de 2012, que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Depois que foi elaborado, a intenção da Prefeitura de Blumenau era realizar apenas uma audiência pública para apresentar o documento. Mas, depois de reivindicações de entidades e de profissionais da área, novos encontros foram organizados na cidade. Nós já realizamos 12 audiências públicas numa leitura comunitária da cidade, em todas as regiões administrativas da cidade, em que participaram mais de 1.000 pessoas nesse processo. Devemos concluir nos próximos meses a conclusão, o diagnóstico, prognóstico e, enfim, o texto final do Plano de Mobilidade Blumenau. Mas, para os professores do curso de Arquitetura e Urbanismo da FURB, ainda é preciso mais. O plano precisa ser mais e melhor discutido com a comunidade. Para se construir uma cidade humanizada, as propostas precisam ser mais amplas e pensar na coletividade e na conexão com as cidades vizinhas é indispensável. Para a mobilidade, eu acho que 5 pontos podem ajudar nessa busca, nessa construção, né? Primeiro, é preciso entender a cidade e a região onde a gente vive, né? Ter um bom diagnóstico. Em segundo lugar, ter um novo modelo de cidade, né? O modelo do carro está superado. Terceira coisa é fazer com que isso transforme num projeto de lei para que seja de toda a sociedade, não seja de um governo apenas, realmente seja um plano bem montado para toda a sociedade. Em quarto lugar, esse processo precisa ser participativo de verdade. Não é suficiente fazer audiências públicas só,
técnicas onde a população tem dificuldade de entender as informações. Ela precisa participar, ela precisa sugerir, e ela precisa indicar seus problemas reais. E por último, indicadores, ou seja, a gente precisa entender e medir se essas políticas públicas, se esse plano de mobilidade, ele está dando certo, ele está fazendo bem para as pessoas ao longo do tempo. Teríamos que pensar principalmente essa integração de pedestre, ciclista e transporte coletivo. Para isso eu vejo que principalmente em Blumenau a gente teria que pensar no transporte regional. Não dá mais de pensar como a cidade de Blumenau é uma cidade polo, a gente teria que pensar na questão regional do transporte coletivo. Isso diminuiria também o número de carros e de ônibus das cidades vizinhas. E agora que a Stephanie já contou tudo isso pra gente, chegou a hora de saber o que rolou lá no Fala Jovem. O programa da TVAL é realizado em parceria com universidades catarinenses e debate temas de interesse dos estudantes e da comunidade. Na FURB, o objetivo do programa foi discutir os desafios para se planejar as cidades pensando nas pessoas e não nos carros, e teve como tema a humanização dos espaços. O apresentador Arão Josino e a repórter Denise Félix conduzem o programa na companhia de Diego Vieira, encarregado de motivar a participação dos telespectadores pelas mídias sociais. Está no ar o Fala Jovem. O primeiro entrevistado da noite foi o reitor da FURB, João Natel Polônio Machado, que destacou a importância do tema mobilidade urbana para a universidade. Esse é um tema que preocupa a FURB, é um tema debatido em sala de aula, mobilidade urbana, qualidade de vida, cidade humanizada? Ele preocupa a nossa região, a região do Médio Vale, e reflete na nossa universidade. A arquitetura, o curso de arquitetura e urbanismo, o mestrado e o doutorado em desenvolvimento regional, a questão do direito ambiental, a questão também no curso de engenharia ambiental, são áreas que dialogam em busca da discussão desses problemas na nossa região e também muitas proposições e muitas ideias sobre a questão de como vamos humanizar mais a nossa cidade. Na bancada do programa, um time de peso de especialistas em mobilidade urbana, como o superintendente da região metropolitana da Grande Florianópolis e ex-prefeito de Curitiba, Cássio Taniguchi, a professora da FURB, arquiteta Daniela Sarmento, Fabiola Cordeiro, arquiteta e representante do coletivo Sinergia, e Giovanni Seibel, presidente da ABC Ciclovias, Associação Blumenauense Pró Ciclovias. Na plateia, estudantes de diferentes cursos da universidade interessados em discutir a temática, incluindo, claro, alunos do curso de jornalismo. A música ficou por conta da banda Clube dos Corações Partidos. O encontro aconteceu no Galpão da Arquitetura e promoveu interação e troca de experiências por parte de alunos e convidados. Cássio Taniguchi contou aos estudantes momentos da sua carreira e de como ajudou Curitiba a se tornar referência em mobilidade. O ex-prefeito defende a ideia de uma cidade compacta, em que as pessoas não tenham necessidade de percorrer grandes distâncias ao longo do dia. Para tirar o carro das ruas, ele sugere reunir trabalho, lazer e moradia. Outra medida importante é fornecer um transporte público de qualidade, capaz de atrair a atenção dos usuários pela competitividade em relação aos carros. De volta ao debate, outro assunto entrou em pauta: o uso da bicicleta. E vejo como é difícil a relação entre ciclista e o automóvel, principalmente numa cidade como Blumenau, que não é preparada para atender ao ciclista. Eu gostaria de ouvir dos nossos convidados qual a melhor maneira de relacionar o ciclista com o usuário de automóvel, como os dois podem se respeitar, né, numa cidade que não tem toda essa estrutura necessária. Quem falou sobre o acesso das magrelas ao trânsito da cidade foi o presidente da ABC Ciclovias, Giovanni Seibel. A conscientização dos motoristas em relação aos ciclistas foi o principal ponto destacado para um trânsito mais amigável. Giovanni também recomendou aos ciclistas observar algumas regras de segurança, como sempre sinalizar seus movimentos. Ele, quando pedala, divide a pista com os carros e percebe que, aos poucos, os motoristas estão entendendo melhor essa situação. O assunto acabou abrindo discussão sobre a acessibilidade das vias aos idosos,
gestantes e deficientes. Para a professora Daniela Sarmento, a cidade precisa de um desenho que promova a inclusão. Outro ponto abordado pelo ex-prefeito foi a potencialidade de uso do rio Itajaí-Açu. Encarar o rio de frente, mesmo que às vezes ele nos assuste, e entender que ele também pode ser uma via de transporte, como fazem os países da Europa, poderia ser uma opção para melhorar o trânsito no centro de Blumenau. Em 1h30 de programa, o Fala Jovem promoveu a troca de experiências e impressões sobre a cidade, com a participação da plateia e dos internautas. O resultado do evento foi positivo. A melhor coisa do mundo é trabalhar com gente jovem, que não tem preconceito, não tem aquela coisa de ideia formada, não é professor de Deus nem nada. Gente que está a fim de aprender e aplicar esse aprendizado objetivamente dentro da cidade. E a interação com o público foi positiva? Altamente positiva, gostei muito. Parabéns para a Assembleia Legislativa Santa Catarina que fez esse Fala Jovem, né? E ao mesmo tempo parabenizar também os alunos, que acho que foi muito bacana, os professores, o próprio reitor da FURB esteve aqui presente e foi muito interativo e isso é participação, que tem que acontecer com mais frequência. E a questão da universidade sempre está muito interagida com a prefeitura para desenvolver projetos de mobilidade urbana. É muito importante plantar essa semente aqui dentro? Sem dúvida, até porque eu acho que a academia, junto com o setor público e a iniciativa privada, tem que estar junto. Esse é o princípio básico da inovação. Né? Portanto, quanto mais participação, melhor. Blumenau é um grande potencial em mobilidade urbana? Sem dúvida nenhuma. Olha, tem tudo. Tem um rio maravilhoso, que às vezes enche, mas pode ser controlado. Né? Serve, inclusive, como transporte, né? Com certeza. E a condição que o povo de Blumenau tem. Por que tem o Oktoberfest? Né? Todo o princípio da Oktoberfest foi no sentido de resgatar a autoestima. É uma coisa maravilhosa. Olha, tem que tirar o chapéu. A importância de debater esse assunto é a construção de um novo profissional, né? Que consiga olhar a cidade com novos paradigmas, a partir de novos paradigmas, que consiga trazer soluções contemporâneas, atualizadas e que realmente solucione os problemas da sociedade em relação à cidade. E a presença do superintendente Cássio Tanneguchi, qual é a carga que traz para os alunos? Fantástico. Uma experiência como a dele, né, sempre enriquece, qualifica o debate, não só para os alunos, mas para toda a comunidade. Eu acho que um programa como esse tem um alcance significativo, né? Então, essa experiência que o Tanneguchi traz para a gente faz a gente acreditar que é possível, sim, uma transformação com qualidade e toda a experiência que ele traz de Curitiba sempre inspira todos nós. Trazer pessoas que têm a ver com esse tema, discutir isso, traz cada vez mais importância para a sociedade, para isso ser cada vez mais relevante, né? Isso acaba ressaltando o curso? Com certeza, né? Cada vez que, ultimamente, a gente está tendo bastante eventos aqui no Galpão e mostrar que o Galpão é público, que a comunidade pode participar, trazer, intervir na cidade, é muito importante para que isso se torne cada vez mais também recorrente, né? Mariana, qual é a importância de trazer uma autoridade no assunto, que é o superintendente Cássio? Nossa, também é super importante porque ele, como já foi prefeito de Curitiba, tem é super inteligente, então isso pra gente que é estudante, eu como sou estudante de arquitetura, fiquei muito feliz de ouvir o que ele falou e ver que realmente pessoas assim podem mudar e a gente como estudante também pode mudar, né? Foi um debate muito legal, uma iniciativa muito boa, né? E um tema bastante atual, né? Então a gente viu aqui que falou-se muito em mobilidade urbana, mas falou-se bastante no Rio, então envolveu muitas questões de cidade, principalmente envolvendo pedestres e ciclistas também. Na tua opinião, o hábito da pedalada ainda não é muito comum aqui em Blumenau, mas tem aderências. Na tua opinião, é uma questão cultural ou uma questão de infraestrutura? Principalmente infraestrutura, tá? Então nós temos uma demanda reprimida aí que gira em torno de 80% de uma pesquisa que foi feita de pessoas que gostariam de estar pedalando, mas não se sentem seguros e por falta de infraestrutura e também a interligação das vias cicláveis de Blumenau. Então nós temos muitas fragmentações, mas é um número que vai crescendo diariamente o número de ciclistas em Blumenau.
O Tá Rolando de hoje termina aqui. A gente espera ter contribuído um pouquinho para esse debate que é tão importante. Se você ficou com alguma dúvida, entre em contato com a gente lá pelo Facebook. E aproveita também e dá uma espiadinha no nosso canal no YouTube. Lá você encontra os outros programas dessa temporada. A gente se vê de novo na semana que vem. Um beijo e até lá!